Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você, nesta videoaula, a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, Perseverando na Fé. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição e abaixo você tem os slides. Deus abençoe ricamente a sua vida e seja bem-vindo em nome de Jesus. Perseverando na fé. Quanto mais nós perseveramos na fé, mais nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Nesta videoaula, nós vamos aprender sobre 3 inimigos que atacam a nossa fé constantemente. E nós sabemos que para o fortalecimento da nossa fé, nós precisamos estar em constante oração. Então nós vamos saber também as 3 respostas de Deus para a nossa oração. E também nós vamos ver, mesmo Deus nos respondendo com um sim, Deus nos respondendo com um não, Deus nos respondendo com um espera, nós temos ainda 3 benefícios que a perseverança na fé, em oração, nos traz e tem para a nossa vida. Então, existem muitas coisas que atacam a nossa fé, mas 3 são inimigos constantes da nossa vida: as preocupações, os medos e as dúvidas. Sobre as preocupações, Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, para nós não andarmos ansiosos, não andeis preocupados com o dia de amanhã. O sábio em Provérbios, ele disse para nós não presumirmos do dia de amanhã, porque nós não sabemos o que produzirá o dia. No contexto deste texto que Jesus disse em 6:34, para nós não nos preocuparmos do dia de amanhã, no versículo 19 do capítulo 6 de Mateus, ele começa dizendo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo corroem, e os ladrões roubam e minam. No versículo 31, ele começa dizendo: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou o que havemos de vestir. E no versículo 33 ele diz: buscai o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as preocupações é um inimigo forte da nossa fé. Ela pode destruir a nossa fé. Então, nós precisamos nos livrar das preocupações. E como nós nos livramos das preocupações? Buscando ao Senhor em oração e tendo fé perseverante que o Senhor há de nos abençoar. Ele há de nos enriquecer quando nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus na nossa vida. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nós não nos preocupamos com a comida, não nos preocupamos com aquilo que nós temos que vestir, não nos preocupamos onde nós vamos morar, não nos preocupamos com as riquezas deste mundo, a não ser nos preocuparmos em fazermos a vontade de nosso Deus. Também os medos. Quantos medos você tem? Você tem medo do passado? Você tem medo do futuro? Você tem medo do presente? Que tipo de medo te atormenta? Que tipo de medo
te ataca destruindo a sua fé. Quando Jesus Cristo estava com os seus discípulos viajando em um barco ao meio do mar, veio grande tempestade, ventos que quiseram afundar aquele barco. Jesus estava descansando nesse barco. E os discípulos, então, temerosos de que o barco viesse a afundar, eles foram clamar por Jesus. E Jesus, então, acalmou aquela tempestade, as ondas do mar se acalmaram e veio, então, grande bonança naquele lugar. E Jesus disse para os discípulos: não temeis, homens de pequena fé. Ou seja, o nosso nível de fé precisa estar superior aos nossos medos. O nosso nível de fé precisa estar superior às nossas preocupações. Os medos, eles destroem a nossa fé. Nos livremos do medo, de todos os medos, porque se nós estivermos com medo, significa que nós precisamos buscar mais ao Senhor para que a nossa fé seja acrescentada. Jesus também falou sobre as dúvidas, e as dúvidas também acabam por destruir a nossa fé. Veja, depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentaram uma grande multidão, Jesus deu ordem para os discípulos que eles entrassem em um barco e atravessassem aquele mar. Porém, Jesus ficou se despedindo daquela multidão e após ele foi orar. Na quarta vigília da noite, os discípulos que viajavam naquele barco, eles estavam dando contra as ondas que eram grandes. Eles estavam andando ao contrário, de frente às tempestades, contra as ondas do mar, que queriam também afundar aquele barco. E na quarta vigília da noite, das 3 às 6 da manhã, Jesus então aparece andando sobre as águas do mar de encontro ao barco onde os discípulos estavam. E eles olhando então para aquele homem estranho que vinha até eles, uns disseram: é o Senhor, outros diziam: não, é uma assombração. Então Jesus disse: não temeis, sou eu. E Pedro então com dúvidas disse: se tu és o Senhor, manda que eu vá ao seu encontro. E Jesus disse: vem. Pedro então desceu do barco e começou a andar de encontro com Jesus. Mas em meio este andar para encontrar com Cristo, Pedro teve dúvidas novamente. Sentiu em seu corpo a tempestade, sentiu em seu corpo as águas que batiam, sentiu em seu corpo o vento que também batia na sua pele, que soprava na sua pele. E as dúvidas então fizeram com que Pedro viesse a se afundar. E ele gritou então: socorro! E Jesus então pegou na mão de Pedro, tirou para fora, levou para o barco e depois disse para Pedro: por que duvidaste? As dúvidas também, elas nos levam a afogar neste mundo pecaminoso. As dúvidas destroem a nossa fé e nós acabamos por não recebermos as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Como então nós destruiremos as dúvidas? Como nós então vamos acabar com as nossas dúvidas? Sendo perseverante na fé, através da oração, nós então vamos alcançar um nível de fé acima das dúvidas e vamos vencer em nome de Jesus. Agora, nós precisamos de estar em oração e precisamos saber que o Senhor tem 3 respostas para a nossa oração. Ele pode dizer sim, como ele disse para Ezequias. Ezequias estava doente de uma doença mortal.
Deus enviou lá Isaías para dizer a Ezequias que ele morreria daquela doença, que ele viesse a colocar em ordem a sua casa, porque aquela doença o mataria. E então Ezequias vira o rosto para a parede e começa a orar e chorar diante de Deus. Isaías sai, e antes mesmo que Isaías saísse do pátio daquela casa, Deus então diz para Isaías: volta, e diz para Ezequias que eu estou dando para ele mais 15 anos de vida. Foi uma resposta rápida, foi uma resposta de sim. O Senhor pode dizer sim na sua oração, mas ele pode dizer não, como ele disse para Paulo. Paulo vinha sendo perturbado com um espinho na carne, a qual ele chamou de um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E Paulo disse que orou 3 vezes ao Senhor para que aquilo saísse da sua vida. E o Senhor respondeu para Paulo: a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, eu estou dizendo não para a sua oração. Você vai continuar sendo esbofeteado, mas você vai vencer, porque a minha graça te basta. O Senhor também pode dizer não para algumas de nossas orações, porque Ele conhece o nosso caminho, Ele sabe da nossa vida e Ele sabe se Ele pode nos dar aquela bênção ou não. Também o Senhor pode dizer: espera mais um pouco. Veja que Ana era estéril. E como ela era estéril, seu marido Eucana casou-se com Penina para gerar filhos, porque na época era permitido, quando um homem casasse com uma mulher estéril que não gerasse filho, ele poderia ter então uma outra mulher que viesse a gerar filhos. Porém, Penina, ela zombava de Ana, ela humilhava Ana, mas Ana estava nos pés do Senhor em oração perseverante. Ana perseverou em oração e esperou até que o Senhor o abençoou, abriu a sua madre e ela gerou então muitos filhos. Deus pode estar dizendo: espera para a sua oração. Então, se é para esperar, espere, porque o Senhor tem bênçãos para a sua vida. Se o Senhor dizer não para as suas orações, se você estiver orando, fazendo um pedido, se Ele te respondeu, se Ele disse não, ou se Ele está dizendo espera, permaneça orando, porque de uma forma ou de outra você terá 3 benefícios desta perseverança de fé através da oração. Primeiro benefício, a resposta de Deus ao seu pedido, isso é fato. O Salmos 34, o versículo 4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Você pode também receber fortalecimento da sua fé quando você estiver em perseverante oração. A sua fé pode ser fortalecida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16 e o versículo 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Também você pode ter a satisfação de ter uma experiência com Deus quando você vive perseverando na fé em oração. Jó, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas Deus permitiu que Jó passasse por provas difíceis. E então Jó perdeu os seus 10 filhos, perdeu as suas riquezas, perdeu os seus amigos e depois perdeu a sua saúde. Mas Jó não desistiu, ele perseverou na fé.
Jó capítulo 19, o versículo 25, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. Significa que Jó estava perseverando na fé. E ele teve então uma gloriosa experiência com Deus. Deus, que apenas ele conhecia de ouvir falar, agora ele o conhece pessoalmente, através daquelas lutas, através das provas, através das dificuldades. Quando Deus quer que nós o conhecemos melhor pessoalmente, ele nos coloca diante de lutas difíceis, diante de provas, diante de dificuldades, e no deserto desta vida, das lutas e das tempestades, nós passamos a conhecer a Deus de uma forma mais pessoal. 42:5 Jó, ele testemunhou dizendo: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É maravilhoso quando nós perseveramos na fé. Nós vamos ver que nesta parábola, a parábola do juiz iníquo, ou a parábola da viúva perseverante, ou a parábola da viúva persistente, registrada em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Ela faz parte de um texto bíblico cujo tema principal é fé e oração. Nessa parábola, o Senhor Jesus especificamente falou sobre a necessidade de nós perseverarmos de fé, perseverarmos na fé em oração. E esse significado, ele nos traz grandes lições. Jesus fala sobre um juiz que julgava em certa cidade. Este juiz, ele não temia a Deus e também não ajudava as pessoas. Nesta mesma cidade tinha uma viúva, e esta viúva tinha uma causa e buscava os serviços do juiz para que julgasse o seu adversário. Como o juiz demorava em atender a ela, ela insistia diante da porta da casa do juiz e pedia que o juiz fizesse justiça contra o seu adversário. Na perseverante insistência desta viúva ao juiz, ele resolveu atender a viúva para que ela parasse de importuná-lo. Mas ele admitiu que ele não temia a Deus e também não levava em consideração as pessoas. Lucas, no capítulo 18, versículos 6 a 8, Jesus disse: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clama a ele, de dia e de noite, ainda que seja tardio para com ele. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, Jesus está dizendo: se este juiz que não teme a Deus, se este juiz que não ajuda e nem considera as pessoas, parou para atender a viúva diante da sua insistência em julgar a sua causa, por que que o Deus Todo-Poderoso, o justo juiz, que ama as pessoas, que ama os seus escolhidos, ele não poderá te ajudar? O Senhor Deus é o justo juiz e ele pode julgar a sua causa. E ele termina dizendo uma frase escatológica. Por quê? Vamos saber aqui. Jesus contou a parábola para advertir os discípulos sobre o dever da oração. Lucas registrou essa parábola sequencialmente após uma exposição escatológica no capítulo 17. Ou seja, no contexto desta parábola, nós vemos Jesus falando sobre o arrebatamento da igreja e sobre a vinda de Jesus em glória.
mais especificamente no arrebatamento da igreja. Então esse detalhe é importante, pois os ensinos do capítulo 18 possuem uma ligação direta com o tema do capítulo 17, embora que nós não percebemos isso. No capítulo 17, o Senhor falou do período difícil que os seus seguidores deveriam suportar antes do retorno glorioso do Senhor. E Jesus então alerta que esse período, até que ele voltasse para levar a sua igreja, seria um período longo, seria um período de sofrimento, seria um período progressivo de muito sofrimento até chegar aquele dia. E os discípulos precisariam perseverarem na fé, orando ao Senhor, buscando a presença de Deus para que suportassem as aflições, para que suportassem todos esses sofrimentos que eles haveriam de sofrerem. E todos que atenderam ao Senhor perseveraram e venceram. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Porque ele perseverou na fé, perseverou orando ao Senhor e suportou e venceu em nome de Jesus. Então, diante dessa realidade do capítulo 18, ele exorta seus seguidores a perseverar em oração com fé. E desta forma, se perseverassem em oração com fé, as suas orações seriam respondidas, ou seja, eles seriam consolados, eles seriam fortificados diante das lutas, eles venceriam com muita coragem as perseguições que viriam sobre eles. Assim como nós vivemos nos dias de hoje, nós precisamos perseverar na fé através da oração. Só assim é que nós podemos vencer as perseguições, só assim é que nós podemos vencer as dificuldades que nós enfrentamos dia a dia, os confrontos que nós temos com os aliados de Satanás, com aqueles que se entregam ao diabo e vêm confrontar a nossa fé. Mas se nós estivermos perseverando na fé em oração, venceremos todas as afrontas, venceremos as perseguições, venceremos as adversidades desta vida, venceremos as dificuldades, porque nós estaremos em fé perseverante. Então essa parábola, ela possui esse paralelo que é muito claro também com a parábola do amigo importuno, contada também por Jesus em outra ocasião, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículos de 5 a 8. As duas parábolas, elas enfatizam a importância de perseverar na fé em oração. Veja o que diz a outra parábola. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou em minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe? Se ele respondendo de dentro da sua casa disser: não me importunes, já está fechada a porta e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para tos dar. Digo-vos que ainda que não se levante para dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á. Todavia, por causa da sua insistência, por causa da sua perseverança, por causa da sua importunação, ele lhe dará tudo o que houver de mister. Abrindo agora uma janela para Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus disse: e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis,
batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Então, na parábola do juiz iníquo, são mencionados aqui 3 personagens: o juiz, a viúva e o adversário da viúva. A viúva tinha um opositor que de alguma forma estava agindo com injustiça contra ela. As viúvas naquela época facilmente passavam por necessidades, principalmente quando elas herdavam a dívida de seus maridos falecidos. Então, se as mulheres já sofriam um preconceito, imagine você uma viúva com dívidas para serem pagas. Então, desde o Antigo Testamento, a Bíblia menciona algumas viúvas que passaram por situações difíceis e viveram de modo precário. Por exemplo, a viúva de Sarepta, que recebeu a visita de Elias, e Elias então pediu um bolo para ela, que fizesse um bolo para ele, porque ele estava com fome. Então a viúva, que estava passando por dificuldades, disse para Elias: eu só tenho um bocado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, vou fazer um pão, vou repartir com meu filho e nós vamos morrer. Mas Elias o aconselhou e insistiu que fizesse um bolo para ele, e ela fez, entregou para Elias, e Elias então multiplicou a farinha da panela e também o azeite da botija, e aquela mulher pôde viver em paz. Agora, a viúva que o profeta Eliseu visitou, esta viúva estava passando por uma dificuldade ainda maior. O seu marido havia morrido. Ele deixou dívidas e os 2 filhos que ela tinha, os seus adversários queriam levá-los em troca da dívida. E ela estava vivendo uma situação difícil, mas ela tinha um bocado de azeite na botija, e então esse bocado de azeite Eliseu operou um grande milagre, porque ela teve ali, buscou todas as vasilhas da sua casa, emprestou vasilha das suas vizinhas, todas aquelas vasilhas e vasos foram cheios de azeites. O azeite não acabou, o azeite apenas parou porque não tinha mais vasilhas para se colocar em azeite. Ela vendeu então um pouco do azeite, pagou as suas dívidas e viveu do resto. Veja que essas viúvas tiveram os seus problemas resolvidos, mas esta viúva também queria ter o seu problema resolvido. Então ela estava sempre à porta da casa do juiz, pedindo que o juiz fizesse justiça contra o seu adversário, que com certeza a importunava também. O significado da parábola do juiz iníquo é bastante claro. Os filhos de Deus devem orar constantemente, de modo que devem perseverarem em oração, sem esmorecer, mesmo que sejam submetidos a uma longa espera, como eu disse no início. Talvez o Senhor está dizendo: espera, continue orando, porque o Senhor te dará a bênção em nome de Jesus. Aquela mulher, essa viúva, ela poderia buscar advogados, defensores, e naquela época usava-se 7 juízes, 3 juízes, conforme o problema, 2 juízes, conforme o problema, mas nós não sabemos se um juiz resolveria o problema naquela época. Mas Jesus disse que ela, de uma forma insistente, estava à porta da casa daquele juiz, pedindo que fizesse justiça. Isso fica muito claro quando Jesus chama
a atenção para as palavras do juiz e Jesus então contrasta com a seguinte pergunta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles? Com base nesse raciocínio, nós não podemos desprezar o uso da expressão que transmite um significado muito sublime para nós. Qual é esse significado? Jesus diz que certamente Deus fará justiça aos seus eleitos, buscando no original a palavra eleito do grego eclectos, que significa selecionado ou escolhido. Ou seja, se aquele juiz iníquo, pecador, que não temia Deus, que não ajudava as pessoas, atendeu aquela viúva, porque o nosso Deus, sendo justo, não atenderá aqueles que ele escolheu, aquele que são seus filhos, que são os seus filhos, que faz a sua vontade. Deus abençoará a nossa vida, mas nós precisamos estar em perseverante oração. Aprendemos que essa parábola, ela nos ensina a orar continuamente com fé perseverante. A viúva não desistiu. Orar pelos motivos corretos e também legítimos é aceitável. Era o juiz que fazia justiça. A resposta pode demorar, mas a nossa fé não pode desfalecer. Você precisa continuar em oração. O propósito da nossa oração deve ser motivado, ou seja, deve ser levado pelos motivos que visam o bem do reino de Deus. Entender que se o Senhor não esteja lhe ensinando alguma coisa através da sua oração, porque às vezes o Senhor, Ele quer te dar um ensino, Ele quer te fortalecer na fé, e Ele permite problemas, permite adversidades, permite dificuldades, para que nós aprendamos a lição, alguma lição, e nós precisamos refletir sobre isso. A nossa fé pode ser fortalecida, nós podemos nos amadurecer mais na presença de Deus, se nós estarmos em perseverante oração. A Bíblia nos revela também alguns tipos de fé, e esses tipos de fé aqui que nós vamos falar, eles quase todos, só o último, mas tem alguns tipos de fé que não produz salvação. E é importante nós identificar esses tipos de fé. Por exemplo, a fé intelectual no conhecimento da palavra de Deus. A fé intelectual no conhecimento da palavra de Deus não produz salvação. Pecadores e até os demônios, eles têm esse conhecimento da palavra de Deus, mas eles não são salvos. Tiago 2,19, tu crês que é um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Então, apenas o conhecimento na palavra de Deus não produz salvação. A fé histórica, ela concorda e aprova determinados fatos bíblicos, assim como Nicodemos concordava. Ele sabia identificar Jesus, porém a sua identificação de Cristo, a concordância que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que veio trazer salvação à humanidade, isso só era uma fé que ele tinha, mas não salvava a sua alma. É tanto que Jesus disse para Nicodemos, este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem, olha só o conhecimento que ele tinha. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer
esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele? Nicodemos tinha esse conhecimento, mas ele não era salvo. Jesus disse para ele: na verdade te digo que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Também o rei Agripa, quando Paulo se apresentou ao rei Agripa, o rei Agripa deixou claro que conhecia os profetas, mas a sua fé e o seu conhecimento sobre os profetas não salvava o rei. Ele não tinha salvação. Atos 26 a 28 diz: porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer lugar ou em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Aquele moço que também disse ter um conhecimento dos mandamentos, ele, só por ter aqueles conhecimentos dos mandamentos, ele não foi salvo, não era salvo. Jesus disse: você deve vender toda a sua riqueza e me seguir. Mas por ele não querer deixar as suas riquezas, por estar apegado ao mundo, ele decidiu então ir embora com os seus conhecimentos e sem a salvação em Cristo Jesus. A fé miraculosa. Muita gente acreditou no poder que Jesus operou, na multiplicação dos pães e outros milagres que Jesus fez. Na multiplicação dos pães, em João 6, 14 e 15, diz assim: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus sabendo que eles queriam por isso proclamá-lo rei, por causa daqueles milagres, Jesus então retirou-se. Não é tempo ainda. Jesus há de ser rei, mas esse tempo não era chegado ainda. O Senhor Jesus, ele vai governar no milênio o mundo inteiro. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei, ele retirou-se. Porém, isso não isentou Jesus de identificar aqueles incrédulos. Em João 6 e 26, eles estavam interessados somente no que Jesus podia fazer. Então Jesus disse assim: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, a fé nos milagres de Jesus não salva a sua alma. É preciso da fé salvadora. Mas antes temos a fé temporal. A fé temporal é uma fé passageira. É aquela fé que enquanto tudo está bem, a pessoa está indo na igreja. Enquanto tudo está bem, a pessoa está servindo a Deus. Enquanto tudo está bem, a pessoa está até orando, está até jejuando, está servindo a Deus. É tudo bênção, tudo alegria. Mas quando vem os problemas, quando vem as adversidades, quando vem os confrontos que vêm confrontar a sua fé, então essas pessoas abandonam a fé, desistem da igreja, saem da igreja e não quer mais servir a Jesus. A parábola do semeador nos diz isso, em Mateus 13, 20 a 22, fala do terreno pedregoso e daquela semente que caiu também entre os espinhos. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra,
recebe essa palavra com alegria enquanto está tudo bem, todavia não tem raiz porque o chão, a terra é pedregosa, ele permanece ali por pouco tempo e depois, quando vem uma tribulação, quando vem um problema, essa pessoa desiste de servir a Deus. Também aquela semente que foi semeada entre os espinhos, acontece quase a mesma coisa. A pessoa ouve a palavra, vem a preocupação da vida, o engano das riquezas, sufocam aquela semente e aquela semente torna-se infrutífera. Ou seja, a pessoa pode até ficar na igreja, mas não produz frutos, mas a maioria desistem. Mas a fé salvadora é maravilhosa, essa produz salvação. Por quê? Porque a fé salvadora reconhece, faz com que o homem reconheça que ele é pecador e ele precisa de Cristo, Filho de Deus, para perdoar os seus pecados. Esta fé traz convicção de pecado e também traz necessidade de arrependimento. Romanos 3, 22 a 25. Eu vou ler o 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O versículo 25 diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, apenas esta fé, a fé salvadora, que vem com o reconhecimento de que o homem é pecador, depois crê no Filho de Deus, arrepende-se dos seus pecados e começa a servir o Senhor. E o Senhor, então, através do Espírito Santo, molda a sua vida e ele passa a viver uma vida nova na presença de Jesus. O apóstolo Paulo, sobre a fé, em Efésios 2:8, ele disse que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E ela não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque se viesse pelas obras, quantas pessoas faziam obras, mas não tinham fé. Somente ela não vem pelas obras, a salvação vem através da fé em Jesus Cristo, e aquele que crê em Jesus Cristo através da fé, ele produz então boas obras na presença de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que você não vê. Vamos perseverar sempre nesta fé, orando para que sejamos a cada dia mais fortalecidos nesta fé e vençamos então as perseguições, os problemas, as adversidades, as dificuldades e tudo aquilo que vem confrontar a nossa fé em Cristo, nós possamos vencer em nome de Jesus, porque a nossa fé vai estar fortalecida no Senhor. Passemos para as nossas reflexões, o que devemos levar em conta na interpretação dessa parábola. Devemos levar em conta o propósito que levou Jesus a contar essa parábola. E o propósito que levou Jesus a contar essa parábola foi o propósito que os discípulos deveriam orar perseverantemente, permanecer em oração, porque viriam perseguições, porque viriam aflições, porque viriam confrontos, e eles precisavam estar com a sua fé fortalecida. Segundo a lição, é necessário interpretar ao pé da letra cada detalhe das parábolas. Não é preciso interpretar ao pé da letra cada detalhe de todas as parábolas. Qual foi a decisão inédita tomada pela viúva da parábola? Ela toma uma decisão inédita, pois não escolhe advogados. Talvez sua condição não permitisse procurar um advogado. Quem sabe ela não tinha condições financeiras, nem também ela procurou defensores públicos, mas ela foi contra o costume do seu ambiente.
ela decidiu apresentar-se pessoalmente a sua instância, a sua causa ao juiz. Qual é o elemento de contraste dessa parábola? O juiz desta parábola é justo. Deus a quem servimos, ele é um Deus justo. Então nisso consiste o elemento de contraste nesta parábola. O juiz é injusto, mas o nosso Deus é justo. E se o juiz injusto, iníquo, que não ajudava as pessoas, ele atendeu a viúva, quanto mais o nosso Deus, sendo justo, amoroso, ele vai atender ao pedido dos seus filhos. O último tópico desta lição destaca 3 coisas que, segundo a parábola, não deve faltar na vida do cristão: a oração, a perseverança e a fé. Foi o que nós estudamos nesta lição e, com certeza, a sua vida, após o estudo, a meditação, a reflexão desta lição, a sua vida vai melhorar, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela trabalha, ela molda a nossa vida. E se nós tivermos em perseverante fé, através da oração, teremos a nossa fé fortalecida no Senhor e venceremos os abates, os ataques de todos aqueles que querem nos destruir. Mas o Senhor é Deus, é o Deus Todo-Poderoso que está conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Subscreva no meu canal, visite o nosso site e não se esqueça, deixe aí o seu like. Deus te abençoe em nome de Jesus.